Glória a Deus. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero dizer também que para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui, uma honra podermos estar, adorarmos ao nosso Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E é muito bom quando a gente se reúne como igreja, juntos, para adorar a Ele, o único que é digno de todo louvor, toda adoração. Quero agradecer o convite do pastor Ronaldo, da pastora Denise, para que estivéssemos aqui. Já há algum tempo a gente tem tentado acertar isso, mas deu certo no dia de hoje de estarmos juntos e glorificar o Senhor. Eu quero fazer uma oração antes de trazer a palavra. Se você tiver liberdade, sentado como está, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, nós somos gratos. Somos gratos pelo Teu amor, pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, porque podemos nos reunir como igreja e reverenciar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Pai, nós adoramos a Ti, nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor fará. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho por amor a cada um de nós, para que os nossos pecados e todo escrito de dívida que havia contra nós fosse cravado naquela cruz. E hoje nós temos a liberdade de estar na Tua presença, de buscar a Tua face. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o Teu Santo Espírito sobre nós, sabendo que nós precisamos da direção, da orientação em todos os dias, que nós precisamos entender e identificar e andar pelo caminho do Senhor. Pai, que de uma experiência muito profunda dos discípulos de Jesus, com a presença dEle, com o toque, com a direção dEle. E essa palavra é para nós, para cada um de nós, essa palavra é para você, porque nós somos discípulos, nós somos aqueles que seguem a Jesus todos os dias. E no Evangelho de Mateus, Mateus 14, nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Repita comigo: venha, venha. Essa foi a palavra de Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Amados, esse texto, ele mostra uma experiência dos discípulos de Jesus com ele, uma experiência tão forte, tão marcante. Amados, e nós podemos ter essa experiência com ele todos os dias. Todos os dias nós podemos experimentar aquilo que Jesus tem para nós, mudando a nossa mente, o nosso entendimento,
mudando conceitos e preconceitos que muitas vezes temos. Ele vai revertendo todas as coisas. E Pedro, nessa ocasião, ele teve uma experiência tão forte. Em particular foi ele, a maior experiência foi dele. Ele deixa isso registrado, né? Mateus escreve esse texto, mas deixa registrado para que a gente possa entender o que estava acontecendo naquele momento, naquele dia, naquela noite. Mas esse texto diz que Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Algumas versões usa a palavra compeliu. Ele compeliu para que os discípulos entrassem naquele barco. Ele insistiu, ele obrigou. Na verdade é isso que o texto está dizendo. Ele obrigou: vocês entrem naquele barco e vão até o outro lado. Com um detalhe: ele não foi junto, ele não entrou no barco, somente os discípulos. Ele foi orar sozinho. Ele subiu no monte, ele foi orar, enquanto os discípulos estavam atravessando aquele mar, aquele lago, na verdade, o mar da Galileia. Eles estavam no mar da Galileia. É um lago de água doce, mas ele é tão grande, que parece um mar. Ele parece um mar, é uma dimensão muito extensa. Mas por que será que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco? Porque se nós formos analisar, não era do feitio de Jesus obrigar ninguém a fazer nada. Ele deixava todo mundo livre sempre, porque ele queria que os seus discípulos tivessem uma experiência que marcasse a vida deles, como uma cicatriz, algo que nunca mais se apagasse, que ficasse registrado para sempre. A palavra grega usada para fazer, que Jesus usou para fazer com que os discípulos entrassem no barco, é anagikazo. Essa é a palavra grega, que significa forçar. Eles foram forçados a entrar naquele barco. Essa era a situação que eles estavam vivendo. É compelir, é empurrar. Sabe aquele coisa que você tem que empurrar? Não, eu não vou. Vai sim, você vai. Você vai nesse lugar. Significa obrigar por força, por ameaça, ou por uma força de contrato. Eu tenho um contrato, então eu tenho que fazer. Eu assinei. Eu tenho um compromisso. Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Mas não foi só uma ordem, não foi só assim: vocês não querem, por favor, entrar no barco? Será que vocês gostariam de fazer a gentileza de entrar nesse barco? Não, ele diz assim: vocês têm que entrar. Por que você acha que Jesus teve que forçar a barra? Por que você imagina que Jesus teve que fazer isso? E por que será que os discípulos resistiram? Porque também não era do feitio deles resistirem a nada. Jesus falava, eles diziam: vamos lá. Vamos, certamente vamos. Sempre assim. Eles estavam prontos a ir. Por que será que eles resistiram? O texto mostra que em seguida veio uma tempestade. Eles eram pessoas experientes. Eles conheciam o tempo. Eles olhavam para o alto e falavam: ih, vem chuva. Eu lembro que meu pai, ele nasceu numa cidade também onde tem pescadores de litoral. Ele nasceu em Paranaguá. E volta e meia ele chegava assim: amanhã vai chover. Eu falei: como é que você sabe, pai? Aí dizia: céu pedrento, chuva, vento. Então tá bom. Ele olhava um dia antes, porque naquela época não tinha esses satélites. Hoje é tudo por satélite. O satélite já identifica: tem aqui uma frente fria, tem não sei o quê. Mas na época não. Você olhava para o céu e dizia: amanhã vai fazer sol. Da onde? Só de observar. Esses homens eram especialistas nisso. Eles eram pescadores, a maioria deles. Eles olharam para o céu e falaram assim: veio uma tempestade aí. Eu não vou entrar nessa canoa, nesse barco. Por isso Jesus teve que insistir
para que eles fizessem. Jesus teve que insistir muito. Eles estavam ali no mar da Galileia, o mar de Tiberíades, que, como eu falei, é um lago. Ele é muito extenso, ele tem cerca de 19 quilômetros de comprimento. 19 quilômetros, imagina, fazer uma maratona, vamos fazer uma competição, Olimpíadas, a nado, 19 quilômetros, é muita coisa. Então vamos na largura, que é menor, tem 13 quilômetros. Entende por que eles chamavam e chamam até hoje de mar? Um lago, água doce, mas chamado de mar. Interessante é que Jesus obriga eles a entrarem no barco, mas não vai com eles. Deixa eles terem essa experiência sozinhos. Assim, vocês vão ter uma experiência de vocês. O texto diz que antes do cair da tarde, Jesus ele estava orando sozinho. Então eles saíram antes disso, antes do entardecer. Era dia ainda quando eles saíram. E eles atravessaram esse mar até de madrugada, um longo tempo. E o texto diz que nesse tempo, desde o fim da tarde, ou antes do final da tarde, até de madrugada, eles estavam só no meio. Eles estavam no meio da travessia. Ainda tinha muito pela frente. Eles estavam a uma boa distância da terra. Se fosse olhar na largura, em torno de 6,5 quilômetros de distância, quando eles depararam com a tempestade. Eles foram açoitados pelas ondas. Os ventos eram contrários. A expressão que a Bíblia usa é ventos contrários. Vento contrário é aquilo que impede você de avançar. Existem situações que nós paramos, que parece eu me esforço e não consigo avançar. Parece que eu não saio do lugar. Parece que eu estou no mesmo lugar sempre. E eu creio que o meio do caminho é o pior lugar para nós estarmos. Quando a gente está no meio. Porque a distância para o final é a mesma que eu tenho para voltar. E muitas vezes vem o pensamento assim: eu vou desistir, eu vou voltar. É a mesma distância. Não vale a pena voltar. Eles estavam numa posição que tanto fazia ir para frente e concluir a viagem ou voltar. Era a mesma coisa. Será que você já pensou em desistir de alguma coisa? Algum dia? Será que você já falou assim: eu vou desistir? Seja lá do que for. Ontem nós fomos ministrar numa igreja para casais. E conversando com os casais, eu falei assim: hoje em dia a gente vê muitas pessoas desistindo do casamento. Inclusive na igreja. Muitas pessoas que deixam. Param na metade. Desistem de tudo na metade. Os discípulos estavam nesse lugar, na metade. E eles estavam cansados. Estavam desesperados. E o pior, eles nem queriam ir. Eles não queriam entrar naquele barco. Eles foram compelidos. Jesus obrigou eles a entrarem naquele barco, para que eles tivessem uma experiência muito forte. Eles estavam ali no barco e eles veem um vulto. Eles veem um vulto de uma pessoa caminhando sobre as águas. Provavelmente aquela cena foi iluminada por um relâmpago. Estava tendo uma tempestade. E eles foram iluminados por aquele relâmpago. Não é um trovão, às vezes a gente fala, um trovão. O trovão é o som. A luz é o relâmpago. Ou um raio. Se atingir a terra é raio.
se não atinge até relâmpago, mas clareia tudo. E eles viram essa luz, e através dessas luzes eles viram um vulto caminhando em direção a eles. Como que você reagiria diante de uma cena dessa? Você no meio do barco, numa tempestade, vem um relâmpago ou um raio, clareia tudo e você vê um vulto onde não deveria haver nada. Eles já estavam assustados de estar ali no mar. O texto diz que os discípulos ficaram aterrorizados, apavorados. É pavor, é medo. É medo. Eles estavam com muito medo. Eles começaram a imaginar coisas. Eles disseram, é um fantasma, é um fantasma. Alguém aqui já viu um fantasma? E eles acharam que eles tinham visto um fantasma. Eles acharam que era um fantasma que estava ali, vindo ali. Já foram repreendendo. Está amarrado. Em nome de Jesus, está amarrado. Eles foram repreendendo. O desespero tomou conta deles. Eles estavam desesperados. E Jesus, como sempre, ele falou assim: não tenham medo. Não tenha medo. Sou eu. Interessante que é a mesma palavra. Quando Moisés ele estava ali se deparando com o Senhor, e o Senhor dizendo: você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele disse assim: mas tá, como que eu vou dizer? Quem que eu vou dizer que fez isso? Diga: sou eu. Sou eu que enviei. E Jesus diz: sou eu. Sou eu que estou aqui. Não desanime. Não tenha medo. Tenha bom ânimo. Essas são sempre as palavras de Jesus. Não tenha medo. Não desanime. Não fique apavorado. Não sofra antes da hora. Não sofra antes da hora. E Pedro, sempre o Pedro, né? Sempre o Pedro. Ele foi o primeiro a se manifestar. Pedro, ele tinha essa característica, ele falava, depois ele pensava. Como algumas pessoas. Talvez você seja uma dessas pessoas. Fala primeiro e depois: o que eu falei? Por que eu falei isso? Pensa bem, se essa seria a melhor coisa a se falar. Você vê um vulto, e mesmo que Jesus tenha dito: sou eu. Você está no barco, uma tempestade. A tempestade não tinha parado. Você diria assim: se é o Senhor mesmo, me deixe ir andando até aí. Será? Será que essa é a melhor forma da gente experimentar isso? Mas ele falou. Ele nem pensou no que ele estava falando. Ele simplesmente disse: se é o Senhor mesmo, faz com que eu vá até aí. Faz com que eu vá até o Senhor. Provavelmente essa não seja a mesma posição de muitos de nós. Vamos exigir outras provas, outras formas de convencimento. Talvez alguns de nós dissessem assim: é o Senhor mesmo? Então vem até aqui. Vem até aqui, a distância é a mesma. Eu ia até aí, o Senhor vir até aqui, é a mesma distância. Então é melhor o Senhor vir até aqui. Não seria essa forma? Mas não foi a atitude de Pedro. Pedro disse: eu quero ir até o Senhor. Eu quero ir até o Senhor. Eu sempre gosto de dar um título para a mensagem. Eu não falei o título dessa mensagem até agora. Mas o título dessa mensagem é: venha. Que foi a resposta de Jesus. Ele disse assim: venha. Pedro lançou um desafio. Assim: é o Senhor? Prove que é o Senhor, fazendo com que eu também ande pelas águas. Com que eu também tenha essa experiência.
Amados, quando nós estamos em situações extremas, quando a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe mais o que fazer, quando o desespero bate, sabe aquela situação que o desespero está tomando conta, você está em pânico, você não sabe o que fazer, a angústia está ali apertando, você fica aflito com a situação e não sabe como resolver. Essa experiência que Jesus está propondo ali para Pedro e para cada um de nós. Muitas vezes a gente pede a prova da presença de Deus, pedindo que Ele se manifeste em nós, que Ele venha até nós, e ficamos esperando. Quero ver mesmo se é de Deus. Será que é o Senhor que está falando comigo? Será que é o Senhor que está pedindo isso? Pedro acreditou nas palavras de Jesus. Ele creu naquilo que Jesus estava falando. E muitas vezes nós criticamos Pedro. Muitas vezes nós criticamos a ele. Quantos de nós teriam saído do barco para ter essa experiência? Aí ele falou: o Pedro saiu do barco e afundou. Mas ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Ele só afundou quando ele teve medo. Jesus disse: por que você duvidou? Por que você duvidou? Mas a experiência que ele teve foi tremenda. Nenhum outro discípulo saiu do barco. E todos podiam ter dito: é ele mesmo, o Pedro está andando sobre as águas, eu também vou. Às vezes a gente segue as outras pessoas, ou às vezes a gente escuta o que as outras pessoas falam e dá muito crédito. Mas aquilo que Jesus fala, muitas vezes nem percebemos, nem escutamos. E não cremos que é para nós também. Isso aí foi a experiência de Pedro. Era para ele, era só para ele. Mas Pedro ouviu Jesus dizer: venha. Ele não pensou duas vezes. Ele disse assim: eu vou. eu vou até lá. Ele desceu do barco, ele andou até Jesus. Ele foi andando. Eu não sei que distância ele estava de Jesus. O barco estava de Jesus, o Pedro estava até Jesus. Mas ele foi andando. Ele foi andando sobre as águas. Eu tive o privilégio de ir para Israel, e eu fui, até o lago, até o mar da Galileia. E quando eu estava lá, no raso, depois eu fui no barco também, fazer um passeio ali. E é grande, é muito grande. Mas no raso tinha umas pedras, e eu subi numa das pedras, um pouco mais para frente, e pedi para alguém tirar uma foto. Eu disse: eu subo na pedra, você tira uma foto, parece que eu estou andando sobre as águas aqui. Mas lá no fundo não tem como fazer isso. No raso até consegue, fazer uma imagem que parece que está andando sobre as águas. Mas lá na profundeza, no lugar mais profundo, não tem como. Toda essa situação, andando sobre as águas, já parece impossível. Mas com tempestade, com medo, fica pior. O que Jesus está falando é que nós devemos ir até Ele. Nós aqui precisamos buscar. O versículo 29 de Mateus 14 diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Salva-me, socorre! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você já reparou que quando o medo entra, a fé some? Toda vez que eu tenho medo, a fé vai embora. Não tem como você conciliar isso. Com medo, ninguém consegue ter fé. Foi o que Jesus falou.
Por que você teve medo? Por que tua fé diminuiu? Se Jesus anda sobre as águas da vida, mesmo diante de tempestade, por que será que eu não posso? É porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Jesus disse: vem. E Pedro, o que ele faz? Ele vai. Ele nem pensa. Ele não pensa. Não, pela lei da gravidade, sei lá, por qualquer coisa. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas ele acreditou. Falei assim: é para mim. É para mim. Fé é olhar para Jesus no meio de uma tempestade. Isso que é ter fé. Normalmente, quando a gente está em situação e a gente tem medo, a gente não consegue ter fé. Uma vez eu falei com uma pessoa, fiz um aconselhamento e falei no culto, né? Depois, eu falei, ele estava com medo de fazer algo. Eu falei assim: se você não acredita, venha na minha fé. Venha na minha fé. E eu falei isso no culto. Ele falou assim: pastor, o senhor me expôs no culto. Eu falei assim: como assim? O senhor contou que tinha uma pessoa que falou com o senhor e disse que não tinha fé. E ele falou assim: então venha na minha. Mas esse é o modelo que nós temos bíblico. Eu nem falei o nome dele. Se eu tivesse falado o nome dele, sim, estaria expondo. Mas são experiências, e as experiências são pessoais. Na tempestade a gente vê tanta coisa. Na tempestade a gente tem medo. Eu vejo Jesus e acho que é um fantasma. Eu não consigo identificar. Principalmente se estamos numa escuridão, onde a nossa visão não consegue ver muita coisa. Aquela tempestade ali. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança, pouco tempo atrás, eu estava lá em casa, tinha as meninas que trabalhavam lá, eram 2 irmãs, e quando chovia, elas pegavam toalha e cobriam o espelho, iam protegendo tudo que pudesse ter reflexo. Eu disse assim: isso atrai o raio. Aí eu ia comer alguma coisa, pegava a faca para cortar, gordinho assim, negócio de comer, cortar um pão. Não pegue na faca, porque isso aqui brilha e pode atrair o raio. Medo. No meio da tempestade nós temos medo. Se nós olhamos para a tempestade, se nós olhamos para a força do vento durante essa tempestade, nós vamos ter medo também. Pedro, ele afundou, mas ele não se afogou. Ele não se afogou. Até porque ele sabia nadar. Ele era pescador, vivia no mar. Ele sabia nadar muito bem. Mas quando ele se deparou com medo, só deu tempo dele dizer uma palavra: socorro! Socorro! Por que alguém que sabe nadar, que saberia se virar naquela água, grita por socorro? Medo. É o medo. Por causa do medo. E Jesus estende a mão para ele nessa hora. Jesus estendeu a mão para ele. Deixa eu fazer aqui uma simulação, uma encenação. Quem aqui vem me ajudar aqui? Você é o Pedro. Como é que é teu nome? Daniel. O Daniel é Pedro. Eu sou Jesus. Eu escolhi a melhor parte, né? Eu que estou separando os papéis aqui, então eu posso escolher quem que eu quero ser. Eu estou em cima da água. Você é o Pedro. Pedro,
Você abaixa aqui. Pode ficar de joelho, não precisa deitar não, tá? Não precisa nadar aqui. Aí de joelho, isso, tá bom. Pedro está aqui, afundou na água. O texto diz que Jesus, ele estende a mão. Se ele estendeu a mão, Pedro ficou em pé de novo na água. Segunda vez que ele fica em pé sobre as águas. E daí diz que os dois entraram no barco. Jesus e Pedro voltaram ao barco, andando sobre as águas. Às vezes a gente pensa assim, a experiência de Pedro foi ali, ele tentou, mas afundou. A gente não percebe a sequência do texto, onde a Bíblia diz que os dois entraram no barco novamente. Os dois estavam ali, seguros. Talvez tem uma tempestade, a tempestade não tinha cessado ainda. Continuava. O lado externo continuava igual. Mas Pedro teve uma experiência. Jesus estendeu a mão para Pedro. E Ele pode fazer isso para você e para mim. Em toda situação, não importa o que você esteja passando, não importa a angústia, o medo que tem tomado conta, o pavor. Ele diz assim: eu estendo minha mão para você. Obrigado. Vamos para a água de novo. Andando, né? Vamos andando. Mateus 14:32 diz: subindo ambos para o barco, o vento cessou. O vento só parou depois que eles entraram no barco. Ali que parou a chuva, parou todas as coisas. O texto não diz que Jesus foi até o barco sozinho e aí de lá ele puxou Pedro. Eu não sei que distância eles estavam do barco, mas eles foram andando. Não precisaram jogar uma boia para Pedro. Não precisaram jogar uma corda, nada disso. Pedro andou na ida e andou na volta. O plano de Deus não afundou junto com Pedro na primeira oportunidade. O plano de Deus jamais falha. Às vezes a gente acha que Pedro teve uma experiência e foi uma experiência frustrante. Mas Pedro andou sobre as águas na primeira vez, e isso já não era pouco. Você andar sobre as águas uma vez já não é pouco, mas ele andou pela segunda vez. Só depois que o vento cessou, só depois que Pedro venceu o medo, é que a tempestade passou. Enquanto ele estava com medo, ele estava vendo a força da tempestade. A tempestade continuava, as forças dos relâmpagos, dos raios, os trovões, tudo continuava. A situação externa não mudou. Não mudou nada. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos superar tudo, todas as coisas. A fé não muda as circunstâncias. A fé muda você. Ela muda o nosso interior. Só depois que a gente vence o medo é que a fé vai descortinar coisas novas. Só depois que a gente vence o medo. Eu fico imaginando para quantas pessoas Pedro não contou essa história depois. Se ele contava o peixe que ele pescava, olha o tamanho do peixe que eu peguei. Eu tenho um amigo que é pescador, ele fala assim: sabe qual é o segredo de um bom pescador? Eu falo assim: não sei. Ele fala assim: ter braço comprido. Eu falo: como assim? Eu falo assim: porque você vai tirar foto, você põe assim o braço lá longe, parece que aquele peixe é enorme. Você pequenininho lá atrás, aquele peixe enorme. E se você põe aqui pertinho, o peixe parece pequeno. Eu falo assim: o segredo de um bom pescador é esse: ter braço comprido. Se você tem braço comprido, você é um bom pescador.
essa experiência fez com que Pedro alcançasse um outro nível. Como a garotada diz hoje, né? Passasse de fase, mudei de fase. É uma outra etapa. Se você tem se sentido num barco à deriva, se você tem se assustado diante das circunstâncias, diante da tempestade, se você está no meio, pensando em desistir, talvez você tenha até dado alguns passos. Eu já fiz alguma vez, mas não adianta, não tenho o que fazer. Quando a gente para no meio, diante das adversidades, saiba que a distância para você ir até o final, no projeto, no plano, é a mesma que você voltar para trás. O esforço que você vai ter que fazer para chegar no final é o mesmo que você tem que fazer para voltar lá atrás. Por que será que muitas vezes a gente quer desistir? Deixar tudo para lá? Pedro seguiu os conselhos de Jesus. Quando Jesus venha, ele foi. Nós precisamos aprender a buscar o Senhor. O salmista, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Muitas vezes a gente pede coisas para Jesus, mas não busca. Eu peço: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quantas vezes a gente está disposto a buscar aquilo que a gente está pedindo? Buscar é você descer do barco e andar sobre as águas. É ver o impossível acontecendo diante dos teus olhos. Isso é fortalecer na fé. Olhe sempre para Jesus. Vá em direção a Ele, busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E nós podemos buscá-lo todos os dias. Diante dessa mesma palavra, da palavra que deu a Pedro: venha Pedro, venha ter a sua experiência, venha vencer o medo, a insegurança, a dúvida, o desespero. Porque quando a gente tem medo, a gente não pensa direito. Eles viram uma sombra, um vulto. Para eles era um fantasma. E provavelmente nenhum deles, assim como nós, nunca viu nenhum fantasma. Mas o medo faz a gente ver coisas que não existem. Diante da palavra do Senhor, nós podemos andar sobre as águas. Isso é fé. Crer nas coisas que não são, como se elas fossem, como se elas já existissem. Fé é dar um passo sobre algo que a gente não sabe se é sólido. Aos nossos olhos, não é. Eu não vou conseguir caminhar. Mas foi essa experiência de Pedro. A gente não consegue andar sobre as águas com medo da tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que tem assolado você, assolado a tua vida. Talvez você esteja vivendo num momento como esse, um momento de dúvida, um momento que você está assim: eu estou aqui, eu estou limitado. O limite deles era um pequeno barco, mas que pode afundar. Nem o barco era seguro, mas era um pouco de segurança que eles tinham. Mas quando a gente ouve a palavra de Jesus, quando Jesus diz: vem, e eu vou, as experiências são além do que a gente pode pedir, além do que a gente pode imaginar. O meu desejo é que você tenha essa experiência, que você possa fazer assim como Pedro.
É o Senhor mesmo? Faz com que eu vá até aí. Eu quero ir em direção ao Senhor. Eu não vou mais ficar aqui, o Senhor, então vem até aqui. Deixa eu me segurar, onde eu posso me segurar. Às vezes a gente procura tanto uma tábua de salvação. Eu me agarro tanto em algumas coisas. Por isso que a fé faz com que a gente supere. Fé e medo não combinam. Não tem como eu ter fé se eu tenho medo. Mas a minha busca é em direção a Jesus. O meu caminho é em direção a Ele. Ele tem a resposta certa, Ele vai operar os milagres. É Ele quem faz. E nós podemos confiar nele. Amém? Eu quero orar com vocês. Pedir por gentileza, se for possível, fiquem em pé. Amados, nós sabemos que o Senhor é soberano, que Ele está acima de todas as coisas. Não existe um limite para a ação de Jesus nas nossas vidas. Mas o primeiro passo é nós crermos nele, é nós declararmos que conhecemos a Jesus, reconhecemos Ele como o único Senhor, como o único Salvador. E eu não sei se você já fez essa oração, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas a Bíblia diz que nós devemos confessar, nós devemos declarar com a nossa boca que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador. Quando nós expressamos isso, nós estamos reconhecendo a Ele, a Jesus, não uma igreja, não uma denominação, mas a Ele, Jesus, o único. E eu quero fazer um convite nessa hora, antes de orar com vocês. Eu quero fazer uma pergunta: se tem alguém aqui que nunca fez essa oração, nunca disse: Senhor, eu recebo o Senhor como meu único Senhor, como meu único Salvador. Se você deseja fazer essa oração, eu quero fazer um convite. Aonde você está, só faça um sinal erguendo uma das suas mãos, que eu quero orar com você. Não perca essa oportunidade. Nós não sabemos a duração da nossa vida, mas hoje nós temos a oportunidade de fazer, de declarar. Existe alguém aqui nesse local que deseja fazer essa oração. Esse é o momento. Não fique com vergonha, não se constranja. Pedro, ele estava naquele barco, ele não ficou preocupado com os demais que estavam ali. Ele falou assim: eu quero ir até Jesus, eu quero buscar o Senhor. Se todos já conhecem Jesus, mas nós estamos transmitindo esse culto, e eu quero fazer essa oração, porque talvez essa pessoa que esteja nos assistindo nessa hora tem esse desejo, está dizendo agora assim: eu quero receber Jesus, eu quero declarar Jesus meu único Senhor, meu único Salvador. Então eu quero convidar toda a igreja a repetir, e também você que está nos assistindo agora, com toda a liberdade, faça essa oração. Diga assim, repita comigo: Deus, eu venho à tua presença para declarar que com meu coração eu creio, a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio como homem, morreu e ressuscitou para me salvar. E nessa hora eu me arrependo dos meus pecados, eu peço perdão e também libero perdão a todas as pessoas que me magoaram,
Pai Celestial, muito obrigado que o meu nome está sendo escrito no livro da vida. Muito obrigado, porque Jesus Cristo é meu único Senhor, meu único Salvador. Espírito Santo, eu peço a Ti que venha sobre a minha vida, que me conduza em todos os momentos, me dê ousadia e que a minha fé seja fortalecida. E eu agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda com os olhos fechados, com a sua cabeça curvada, eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida. Pai Celestial, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, por cada pessoa que tem sido ministrada através da Tua palavra. Pai, que cada um possa perceber, que cada um possa entender a profundidade daquilo que o Senhor está nos mostrando, que não existe impossível, que as tempestades dessa vida não podem nos impedir de chegar no alvo, de alcançar o local onde o Senhor planejou para nós. Pai, eu coloco cada pessoa aqui e peço, Senhor, que o Senhor esteja dando ousadia, intrepidez. Pai, que cada um creia na Tua palavra, Senhor. Creia no Teu poder. Pai, que as circunstâncias não nos aflijam, que a gente não tenha medo. Talvez o meu irmão, a minha irmã estejam diante de alguma situação que está tirando a paz, que está preocupando. Senhor, e que eles possam ver essa situação ser resolvida diante dos Seus olhos. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus do impossível, que as Tuas palavras são palavras de consolo, de apoio. Assim como Jesus disse, sou eu, não tenha medo, tenha coragem. Essas palavras vêm para você também hoje. Não tenha medo, tenha coragem. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele anda sobre as águas, mas Ele também faz com que você ande sobre as águas. Às vezes Ele abre o mar diante de nós, às vezes Ele nos faz andar sobre as águas, mas Ele faz o impossível diante dos nossos olhos, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa contar para todas as pessoas o quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Pai, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro paz sobre cada um, eu declaro ousadia, intrepidez, eu declaro, Senhor, uma palavra de coragem, sabendo que é o Senhor quem faz. Que os nossos olhos não fiquem diante das circunstâncias, mas que possamos olhar com os olhos da fé. Pai, abençoa a vida de cada pessoa, Senhor, e faço isso na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por esse privilégio. Nós vamos ter